Bom, então nós agora vamos falar de números inteiros e para isso eu vou iniciar falando sobre números naturais. Então, primeiro vamos chamar de n o conjunto que tem os símbolos 1, 2, 3. Esse conjunto a gente chama de conjunto dos números naturais. Bom, é preciso fazer algumas observações sobre esse conjunto. Bom, 1, 2, 3, 4, n em geral, não devem ser entendidos como coisas distintas, no seguinte sentido. O 2 não é um número independente do 1. Né? O 2 deve ser entendido como o 1 duas vezes. Ok? Você tem uma unidade, que a gente denota por 1, e quando você tem duas vezes a mesma coisa, eu estou chamando de 2. O mesmo vale por 3. É 3 vezes o 1. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Que se eu tenho uma maçã, não parece muito uma maçã, duas maçãs, vou fazer aqui uma melancia, eu continuo com duas maçãs, ok? Embora aqui você olhe e veja três coisas, né? Três objetos, quando se eu estou tratando de maçãs, eu continuo com dois, ok? Bom, mas eu posso mudar a forma de pensar e ao invés de pensar que isso aqui é maçã, que seja fruta, né? Então tem uma fruta, duas frutas, agora eu tenho três frutas. Mas se eu colocar um prédio no próximo, ó, se eu continuo com as duas maçãs, a melancia e faço aqui um prédio de casas, põe a janelinha aqui. Se nós estivermos tratando de frutas, eu não tenho 4, continuo com 3. Nesse sentido que eu digo que os números naturais 1, 2, 3, 4, eles não são independentes, né? O 2 representa duas quantidades, né? Você ter o 1 aparecendo duas vezes. O 3 representa o 1 aparecendo três vezes e assim sucessivamente. Ok? Por que isso é importante? Porque eu quero denotar esse 2, né, que é o 1 duas vezes, dessa forma. 1 mais 1. Já o 3 eu quero denotar dessa forma. Só a forma de apresentar, né? Ao invés de eu usar a setinha aqui, ó, eu estou separando por 1 mais. Ok? Como até aqui eu tenho o 2, né? O que eu chamo desse símbolo aqui, 1 com essa cruzinha, e o 1 é o 2, então aqui eu posso dizer que é 2 mais 1. Da mesma forma, o 4, que eu posso olhar aqui, ó, se eu agrupar esses três, é 3 mais 1. Mas eu podia agrupar aqui, ó, esse, né? Opa. Podia agrupar esses dois e agrupar esses dois. Então eu tenho, ok? De modo que, embora a representação original seja única, né? Você pode ter formas de agrupamento distintas. Bom, mas por que eu estou fazendo isso de modo geral, né? É m mais 1, né? O número natural m mais 1 é
dado por um m parcelas mais uma, ok? Bom, por que eu fiz isso, né? Porque eu quero denotar no conjunto, quero determinar no conjunto dos números naturais uma operação que eu vou chamar de adição de números naturais e vou usar esse mesmo símbolo que eu vou chamar de mais. Então esse símbolo aqui, ó, eu vou chamar de mais, ok? E vou denotar uma operação mais que vai pegar pares de números naturais e vai associar ao número naturais, vai pegar esse par e vai levar em m mais n da seguinte forma. Lembre que, pelo que nós acabamos de construir, m é 1 mais 1 m parcelas. E n é 1 mais 1 mais 1 n parcelas. Ok? Então, se você agrupa m uns com n uns, você vai ter m mais n uns, ok? Só para explicar a terminologia aqui, ó, quando você tem uma função, né, esse mais aqui é uma função, aqui é n times n, significa que você vai pegar um elemento desse conjunto e associar com um elemento do segundo conjunto, que por coincidência aí também é n, e o resultado vai dar um elemento desse conjunto, ok? Para quem não compreende isso muito bem, ó, você tem f de x de A cartesiano B indo em C. Então aqui você pega um elemento de A e um elemento de B e o resultado é um elemento de C, ok? Um elemento Czinho pertencente a C. Só para quem não conhece essa terminologia aí. Mas tudo bem, vamos fazer um exemplo com números, só para a gente entender melhor isso aqui. Então, suponha o seguinte, ó. Suponha que você tenha o número m igual a 3 e n igual a 2. O que é que eu estou dizendo aí, ó? Que 3 nada mais é do que 1 mais 1 mais 1. E 2 nada mais é do que 1 mais 1. Então, 3 mais 2, eu estou dizendo que é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Onde esse mais aí, ó, representa simplesmente um agrupamento. Com isso, se eu tirar o parênteses, eu fico com 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantas vezes o 1 aparece aí? 5 vezes, né? Então, isso é o número natural 5. Ok? Então, essa é a ideia. É claro que isso não é uma construção, né? Para a gente compreender bem mesmo a construção da adição nos inteiros, a gente tem que tem que ir um pouco mais fundo e olhar um livro de análise, mas para o meu objetivo aqui, eu acho que para a gente compreender como funciona a adição, o que eu apresentei aí é suficiente. Bom, essa operação de adição, ela tem algumas propriedades. Então, propriedades da adição, né? Essa operação que eu defini há pouco é chamada de adição
de números naturais e denotado por mais, como eu já falei. Bom, a primeira propriedade é que a adição é comutativa. M mais N igual a N mais M, para todo Mn natural. Ok? Então, a adição é uma propriedade comutativa. A segunda propriedade é que a adição é associativa. Igual a M mais N mais K. Para MNK, números naturais. Então, é a propriedade que é comutativa e associativa. Para entender isso, eu não vou demonstrar, né? Porque, como eu disse, isso aqui não é uma construção, estou só tentando explicar o procedimento, né, da soma. Basta você observar que quando você junta, faz um agrupamento de uns, tanto faz a ordem que os uns que representam o M e os uns que representam o N aparecem, né? Assim como para reagrupá-los, você também não precisa se preocupar com a ordem que você agrupa, né? Isso justifica essas duas propriedades. Bom, mas está faltando aí um número que vocês conhecem como natural, bastante expressivo, né? Que é o número natural zero. Então, para fazer esse número aparecer, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um símbolo, que eu vou pegar esse símbolo ovalzinho aqui, ó, que é o que nós vamos chamar de zero. É um símbolo, tá? Tal que esse elemento mais M seja igual a M para todo M pertencente a N. Ou seja, ele vai fazer um papel de um elemento neutro para essa operação. Esse símbolo vai ser denotado por zero, vai ser chamado de zero, né? É chamado de zero e nós vamos assumi-lo como um número natural. Como um número natural. Veja que ele não interfere na operação de adição, né? Porque ele não muda o valor de M quando adicionado para qualquer M, então ele não vai interferir. Assim, ó, o conjunto dos números naturais nós vamos considerar como sendo 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, ok? Bom, o cachorro está me irritando, mas eu vou seguir sem tentar xingá-lo. Bom, a partir daí, desse conjunto com essa operação, nós podemos pensar no seguinte, ó. Um número natural M é dito ser maior do que o número natural N se existe um D pertencente aos naturais, um número natural D, tal que, olha, eu quero dizer que M é maior do que N. Então, existe um natural D, tal que M é igual a N mais D.
ok? Quando você decompõe o m em soma de uns, você tem mais uns do que o n. E essa quantidade que sobra é o que a gente chama de d, né? Ok? Bom, o número d é denotado por m menos n e chamado a diferença entre m e n. Então, por exemplo, se você tem m igual a 7 e n igual a 5, você tem que m é igual a n mais 2, né? Ok? Quantos uns faltam ao 5 para que você tenha 7 uns? 2, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Tem um. Tem 5 uns, né? Quantos faltam para 7? Faltam 2. Ok? Bom. Logo, 2. Deixa eu escrever. Logo, 2. O D, ó, a gente denota por M mais N. Aqui o D é o 2. Então, 2 é 7 menos 5. Ok? Então, veja, ó, veja que eu não estou subtraindo um número do outro. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é observando quantos uns faltam para que 5, um agrupamento de 5 uns, se compare a um agrupamento de 7 uns, né? E faltariam 2 uns, ok? A gente denota esse número pela diferença 7 menos 5, ok? E esse número é chamado de diferença entre 7 e 5. Bom, agora, para cada número natural m seja menos m um símbolo tal que m mais menos m seja igual a menos m mais m igual a zero. Bom, então o que é que eu estou fazendo aí, ó? Para cada número natural m, eu estou tomando um símbolo que eu vou chamar de menos m, de modo que valha m mais menos m igual a zero. Então, eu estou fixando para cada m um número que eu vou chamar depois do simétrico de m, ok? Então, por exemplo, ó, por exemplo, menos 3 é tal que 3 mais menos 3 igual a zero. Ok? Assim que eu vou definir esse menos 3. É apenas um símbolo. Ok? Então, ó, o 1 vai estar associado ao menos 1.
ou o menos 1, né, vai estar associado ao 1, o menos 2 vai estar associado ao 2, o menos 3 vai estar associado ao 3, assim sucessivamente. O menos m vai estar associado ao m, ok? De modo que sempre vale 1 mais menos 1 igual a 0, menos 1 mais 1 igual a 0. Deixa eu fazer os dois para não ficar incompleto. 1 mais menos 1, 1 mais menos 1, igual a menos 1 mais 1, igual a 0. 2 mais menos 2, igual a menos 2 mais 2, igual a 0, e assim sucessivamente. Ok? O conjunto, eu vou chamar de menos n, o conjunto desses símbolos. 3. Ok? Então, ó, veja que é um conjunto que não é um conjunto de números, assim como os naturais, né? É um conjunto de símbolos, ok? Eles não têm a propriedade de contagem, assim como tem os números naturais. Ao conjunto que eu vou chamar de Z igual a menos n unido a n, ou seja, que é o conjunto que contém todos esses números, nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Bom, então o que é o conjunto dos números inteiros? É o conjunto que tem os números naturais, incluindo o zero, e para cada número natural tem um número, né? Agora eu vou chamar esses símbolos de número, que somado com o número natural correspondente resulta em zero, ok? Para a gente entender melhor isso, vamos fazer uma representação geométrica, dizer, né? Bom, então, para representar geometricamente o conjunto dos números inteiros, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos escolher um ponto qualquer no plano, ok? Então, escolhido, e uma unidade de medida, ok? Digamos que a gente adote como unidade de medida 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro, à direita do primeiro número, que nós vamos associar ao zero, nós vamos associar os números naturais de acordo com a sua grandeza, né? Com a relação de ordem, né? De ser maior ou não. Então, o primeiro número natural maior do que zero é 1, né? Depois do 1 vem o 2. Depois do 2 vem o 3. Depois do 3 vem o 4. E assim sucessivamente. Veja que aqui só vale os pontos, né? Apesar de eu ter desenhado a reta, para me basear, mas só vale os pontos. Deixa eu pintar os pontos aqui de outra cor para destacar que para nós o que está importando aqui é os pontos. Ok? Bom, à esquerda do zero nós vamos denotar os símbolos a partir que nós construímos a partir dos naturais. Então, para o menos 1,
nós temos, para o 1, desculpe, nós temos o menos 1. E como é que a gente denota o menos 1? Ele vai estar a mesma distância, vai ocupar a mesma distância do zero à esquerda que o 1 ocupa. Então, se o 1 está a uma unidade de distância, o menos 1 também está a uma unidade de distância, mas à esquerda. Para o 2, nós representamos o menos 2 a mesma unidade. A forma mais indicada de fazer isso é pegar um compasso, coloca uma ponta no zero, né, e a outra no número natural. Aí vira o compasso para o outro lado para achar o número natural à esquerda, né, o número inteiro à esquerda correspondente, né? O número inteiro não natural correspondente, ok? E assim sucessivamente. Deixa eu pintar de vermelho. Bom, então essa é a representação geométrica do conjunto dos números inteiros, ok? Bom, o conjunto dos números inteiros pode ser visto como um conjunto com uma operação satisfazendo algumas propriedades, que é o que eu quero destacar agora. Para isso, eu vou definir uma adição nos inteiros, assim como eu fiz nos naturais. Então, eu vou destacar aqui, estava escrevendo de azul, então de azul eu vou continuar. Então, adição nos inteiros. Então, vamos lá. Para a gente definir uma adição nos inteiros, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos considerar M e N números naturais, ok? E definir M mais N em Z como sendo o próprio M mais N nos naturais. Não muda, tá? Vou pôr um pontinho aqui, ó. Esse mais aqui poderia, o símbolo que eu uso aqui poderia ser diferente desse, mas como eu estou usando a mesma adição, não precisa fazer diferença, né? Se M for maior do que N, números naturais, nós vamos definir M mais N, M mais menos N, desculpe, como sendo M menos N. Porque olha só, se M é maior do que N, existe essa diferença, M menos N. Deixa eu anotar aqui, ó. Se M é maior do que N, existe a diferença M menos N. Então, fica bem definido M mais menos N. Logo, ficar bem definido quer dizer que existe e é única, né? Logo, fica bem definido M mais menos N. Então, só para a gente entender aqui, ó, com números. 3 é pequeno, né? 5 é maior do que 2. Então, faz sentido eu falar em 5 mais menos 2. Por que é que eu estou dizendo que é 5 mais menos 2? É a diferença 5 menos 2, que é 3. Ok? Bom, continuando, se M é maior do que N,
ainda para m maior do que n, nós vamos definir n mais menos m como sendo menos a diferença m menos n. Então, ó, com isso nós definimos a soma de inteiros positivos e a soma de inteiros, um positivo com um não positivo, né? Um inteiro natural com um inteiro não natural, ok? Quando o primeiro é maior do que o segundo, e a soma de um inteiro natural com um inteiro não natural, quando o segundo é maior do que o primeiro, né? Quando o negativo é o maior, ok? Então, para exemplificar, se você tem, de novo, 3 e 2, né? De novo, 5 e 2, 5 maior que 2. Então, 2 mais menos 5 é menos a diferença, 2 menos 2, 5 menos 2, né? Que é menos 3. Bom, então fica faltando definir quando os dois são não naturais, né? Agora você pega m e n, não importa quem é maior, né? Com m e nós vamos definir menos m. Deixa eu usar um negocinho aqui que eu prefiro. M e n. Então a gente define naturais, tá? Sempre eu estou pegando naturais. Então vamos definir m menos m mais menos n como sendo, olha só, menos m mais menos n é menos m mais n. Ok? Então, por exemplo, de novo, se eu pego m igual a 5 e n igual a 2, menos 5 mais menos 2 é igual a menos 5 mais 2, que é menos 7. Ok? Assim fica bem definida uma operação de adição nos inteiros. Bom, os inteiros que não são naturais são ditos números negativos, inteiros negativos. E os inteiros naturais são inteiros positivos. Deixa eu escrever essa observação, só para a gente fixar. Os inteiros naturais, exceto zero, né? São inteiros positivos. Os inteiros não naturais, também exceto zero, são inteiros negativos. Ok? O zero não é positivo nem negativo. Positivo nem negativo.
cada número inteiro negativo é simétrico. Cada número inteiro negativo é simétrico, é um simétrico, né, ou é dito simétrico a um único inteiro positivo. Assim ele foi construído, né? Então não preciso detalhar isso, que significa dizer que ele somado a um inteiro positivo, a um único inteiro positivo, resulta em zero. Não carece de reescrever isso, porque eles foram construídos aqui nessa construção para ser assim. Ok? Então, o conjunto dos inteiros com adição satisfaz as seguintes propriedades. Então, propriedades de adição dos inteiros. Então, a adição dos inteiros é comutativa. M mais N igual a N mais M para todo Mn pertencente aos inteiros. Aí carece de verificação, né? Mas eu não vou fazer, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. A adição de inteiros é associativa. A adição dos inteiros tem elemento neutro, que é zero. Existe um zero pertencente a Z, tal que é o zero, né? Tal que M mais 0 igual a 0 mais M igual a M para todo M pertencente a Z. E todo número inteiro tem um simétrico.